Oi, turminha! Hoje nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós vamos falar sobre ele, o coronavírus. Bora lá aprender mais um pouquinho? Então nós temos um mundo que a gente chama do mundo dos micro-organismos, que são aqueles que a gente não consegue enxergar, né, a olho nu, né? A gente só consegue ver os micro-organismos se a gente tiver a ferramenta para isso, que no caso são os microscópios. Quem faz parte desse mundo? Vírus, bactérias, protozoários, alguns fungos. Então são seres muito pequenos. Então, dentre todos esses organismos, os vírus são diferentes ainda. A gente já estudou que todo ser vivo ele é feito de célula, né? A célula é considerada a unidade fundamental da vida. Todo ser vivo possui célula, nem que seja uma só, como é o caso das bactérias. E por que os vírus são tão diferentes dos outros micro-organismos? Porque eles são acelulares. O que é um organismo acelular? É um organismo que não tem célula. Se ele não tem célula, ele nem pode ser considerado um ser vivo. Então, como é que nós vamos eliminar algo que nem é vivo? Eu tenho uma imagem do coronavírus, né? Ele tem esse nome porque ele tem essa forma que lembra uma coroa. E ele já é um vírus muito conhecido, né? Ele sofreu várias mutações até chegar a esse que nós estamos vendo hoje. A partir de 2019, nós começamos a ver essa nova mutação da família do coronavírus, que é o Covid-19. Então, os vírus são formados basicamente de uma capa, né? Essa capa ela é feita de proteína e gordura, e dentro dessa capa nós temos o material genético dele. Então, é esse material genético que ele quer passar aí para as nossas células. E como ele faz isso? Então, essa capa dele se liga à nossa célula e aí ele consegue liberar o material genético dele para dentro da nossa célula. E nossa célula bem burrinha que é, o que ela faz? Ela começa a ler a receita de bolo do vírus e não mais a nossa, porque é o nosso material genético que vai dizer tudo aquilo que nosso corpo vai fazer, inclusive respirar, o coração bater, né? Tudo tá dentro do nosso material genético. Então, por isso que o material genético é importante e é por isso que o vírus quer passar o material dele, né? Ele quer que a nossa célula produza tudo aquilo que ele não consegue. Por isso que o vírus é um parasita e nós somos o hospedeiro. E a nossa célula, ela não sabe disso, ela não entende isso. Então, quando o vírus joga o material, a receitinha de bolo dele dentro da nossa célula, a nossa célula começa a fazer a receita do vírus. E aí esse vírus vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando e toma conta de todo o nosso corpo. E aí entra o nosso sistema imune. Nosso sistema imune são os guerreiros do nosso corpo, são os soldadinhos do nosso corpo. Tudo de estranho que entra, eles vão lutar para matar. Então, quando o nosso corpo percebe que tem algo estranho, né, no caso o vírus, ele começa a lutar, lutar, lutar. E aí, o que acontece? O nosso corpo começa a lutar tanto, tanto, tanto para destruir esse vírus que acaba destruindo também células saudáveis. E é por isso que existe, né, que esse vírus causa síndrome respiratória aguda, porque ele tem uma tendência a atacar as células do pulmão e aí nós começamos a ter dificuldade de respirar e é por isso que é tão importante os respiradores mecânicos, né, que tanto se fala. Porque a partir do momento que nós não conseguimos respirar sozinhos, temos que ter uma máquina que faça isso para nós. Né? Porque a gente sabe que sem respirar nós vamos morrer, certo? É bastante coisa. Vamos lá.
Nós já sabemos que os vírus não são considerados seres vivos porque eles não possuem células. Então, como eles não possuem células, eles precisam de um hospedeiro para poder se reproduzir. E nesse caso, o hospedeiro somos nós, o homem. Então, o vírus libera o DNA dele, né, o material genético dele no nosso corpo, e o nosso corpo começa a reproduzir esse vírus. E aí, a doença é o quê? O nosso corpo lutando contra o vírus. A gente sabe, né, hoje se sabe que um dos principais sintomas da Covid-19, que é a doença causada por esse novo coronavírus, é a febre, a falta de ar, né, ou problemas respiratórios e tosse. E exatamente por ele ser um vírus que ataca o nosso sistema respiratório, ele também é transmitido pelo sistema respiratório. Como que eu me contamino com o coronavírus? Quando a gente fala ou espirra, né, nós liberamos gotículas no ar. Muitas vezes a gente nem enxerga essas gotículas, mas cada vez que a gente fala, sai gotinhas de saliva. E o vírus, como ele está no nosso sistema respiratório, ele vai sair junto com essas gotículas. E aí essas gotículas ficam dispersas no ar, né? E outra pessoa vai inalar ou mesmo, né, vai tocar numa superfície, coçou o olho, coçou o nariz, pôs a mão na boca, pronto, tá contaminado. E aí é que tá o grande problema, porque quando eu tenho um vírus onde a contaminação é por vias aéreas, ou seja, uma contaminação por contato, ela toma proporções enormes, né? Então é por isso que a prevenção é a única arma que nós temos hoje para lutar contra o coronavírus. E é por isso que é importante o uso da máscara, porque quando eu tampo a minha boca, eu diminuo muito a quantidade de saliva que eu vou liberar no ar. E mesmo quando eu estiver próximo de outra pessoa, né, eu vou diminuir as chances de eu inalar a saliva da outra pessoa. Então é por isso que a gente tem que usar máscara para sair nas ruas hoje, né? Cobrindo o nariz, cobrindo a boca. Primeiro passo, vamos entender o porquê de lavar as mãos. Lembra lá no começo da aula que eu falei que o vírus ele vem dentro de uma capa. E essa capa ela é feita de gordura. E a partir do momento que eu destruo essa capa, o vírus não consegue mais entrar dentro da minha célula. E aí, por que eu tenho que lavar a mão? Né? Em primeiro lugar, a mão, né? As nossas mãos é onde a gente toca em todos os lugares. Então, você passou, tocou em cima do computador, tocou no celular, depois vai levar a mão no rosto. Então, a principal fonte de contágio está aqui, nas mãos. Inclusive, meninas, né, que normalmente tem a unha mais comprida, não é uma boa hora para você deixar a sua unha comprida, tá? Vamos cortar essa unha aí, porque a quantidade de sujeirinha que fica embaixo dela é muito grande. E aí, vamos voltar. Por que lavar a mão? Se o vírus, a capa do vírus é feita de gordura, a única coisa que distrai gordura é sabão, né? Pensa lá, se você tem uma panela muito engordurada, se você jogar só água nela, não vai resolver, não vai conseguir limpar. Então, o que você tem que fazer? Jogar detergente. Quando a gente joga o detergente, ele desfaz aquelas bolas de gordura, né? Por isso que nós temos que lavar a mão com sabão, porque o sabão vai destruir essa gordura que é a capa do vírus. E aí a gente consegue eliminar esse vírus, né, das nossas mãos. Por isso que lavar a mão só com água não adianta, tem que ser com sabão ou álcool 70, porque o álcool 70 ele consegue penetrar também essa capa de gordura e fazer com que o vírus não infecte ninguém. Próxima medida preventiva, distanciamento social. Por que distanciamento social? Porque eu tenho que ficar pelo menos 2 metros
de uma pessoa na rua, porque é um cálculo científico, né, de gotículas. Então, se eu tô conversando com alguém, 2 metros é uma distância segura para que as minhas gotículas, seja de saliva, seja de uma tosse ou de um espirro, não atinja a outra pessoa, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho do porquê da quarentena, né? Por que eu tenho que ficar em casa? Por que eu não posso sair na rua? Por que eu não posso ir na escola, né? Porque essa medida drástica, né, nunca vivida pela nossa geração, que é a quarentena, o isolamento social. Porque não temos remédio, nós não temos vacina para o coronavírus. É uma doença com uma taxa de mortalidade relativamente alta, né? Não é uma gripezinha, né? É uma gripe forte, né? É uma doença que sobrecarrega o sistema de saúde e que tem uma transmissão muito rápida. Então, a partir do momento que nós estamos isolados dentro de casa, nós não estamos propagando esse vírus. Então, enquanto não houver remédio, o único remédio é o isolamento social. E isso é cientificamente comprovado. Uma taxa de isolamento social considerada eficaz é de pelo menos 70%. Então, aqui no Brasil, nós estamos ainda na média de 40% a 50%, e é por isso que essa quarentena está se prorrogando cada vez mais, né? Então, era para ser 15 dias, de 15 foi para 30, 40, e agora a gente já nem sabe mais em que dia da quarentena nós estamos. E quanto mais nós descumprirmos as regras, quanto mais nós saímos de casa sem necessidade, mais tempo vai demorar para voltar à normalidade. E por que eu coloco normalidade entre aspas? Porque aquele normal que nós tínhamos antes da quarentena, né, antes desse vírus chegar, ele só vai existir novamente após uma vacina. Enquanto não tivermos vacina, não vai existir normalidade, né? Por isso que a gente chama de um novo normal. O que é o novo normal? Nós temos, né, o livre-arbítrio de sair de casa, porém, usando máscara, mantendo a distância. Então, aquela aglomeração, né, um show, uma festa, uma baladinha, uma sala de aula, é o que mais vai demorar para retornar. Eu sei que muita gente tem que trabalhar, muita gente tem que ir à luta, tem que ir no mercado, tem que, né? Eu entendo, né? Eu também tenho que sair às vezes. Mas o importante é que, né, quando eu saia, eu tenho a responsabilidade não só comigo, mas com todos que estão ao meu redor. Nós não estamos sozinhos nesse mundo, nós não podemos pensar só na gente. Não é porque você é jovem, com a saúde ok, que você pode desrespeitar e contaminar uma pessoa que é do grupo de risco. Entende a gravidade do processo, né? Então, essa luta não é sozinha, essa luta é de todo mundo. E aí, a gente não pode deixar, né, esse vírus entrar dentro da nossa casa. Então, vamos fazer um combinado aqui? Que nós vamos todo mundo junto respeitar as medidas e vamos mandar esse vírus embora para logo a gente tá juntinho lá na escola, né? É a única forma, tá, gente? Mas aqui não acabou não, ficou com tom de despedida, mas não acabou ainda não, vocês vão ter que me escutar, porque, gente, olha quanto tempo que eu tô sem falar. Eu tô sem falar com vocês, eu não tô aguentando mais, eu preciso falar, né? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu falo bastante. Então agora é minha hora, né? Vamos falar, vamos conversar. O que o isolamento social vai proporcionar? Vai proporcionar isso aqui, ó, o achatamento da curva de contaminação. O que é esse achatamento da curva que tanto se fala, né? Nossas cidades, nosso país, ele tem uma limitação, né, de atendimento de hospital, que é o que a gente chama de capacidade do sistema público de saúde. E além de número de leitos, nós temos que ter funcionários. Então, a gente tem que ver qual é a capacidade de atendermos as pessoas que vão vir a ficar doentes,
Então, se minha capacidade de atender é de 10 pacientes, eu não posso ter mais do que 10 pacientes doentes, porque senão quem ultrapassar desses 10 vai ficar sem atendimento. Então, isso que é o achatar a curva, fazer com que esse vírus se propague de uma forma mais lenta. Para quê? Para que o sistema de saúde consiga atender a todos. Se todo mundo se contamina muito rápido, o sistema não consegue, né? Os hospitais não conseguem receber todos os doentes, e até porque não existe só coronavírus, existem outras doenças que precisam desse atendimento também. Uma doença que ainda não existe remédio, não tem como controlar. E uma vacina, né? Então, porque a vacina é o mais importante nesse momento. Nós estamos com estudos já muito avançados de vacina contra o coronavírus, porém, né, até esses estudos acabarem, vocês conhecem lá os passos do método científico, é demorado. E aí, além de você ter que ter um resultado bom no estudo, depois essa vacina tem que ser produzida para o mundo inteiro. Então, se a gente for pensar de uma forma otimista, teremos vacina na metade de 2021, talvez no segundo semestre. Por enquanto ainda não tem possibilidade, né? Então, enquanto não tiver remédio, enquanto não tiver vacina, a única medida de prevenção é o distanciamento social, é o isolamento social, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu tentei ser o mais breve possível, né? O único remédio que nós temos hoje é a prevenção, né? Então, gente, por favor, né? Por mim, por você, pela sua família, pelos seus amigos, por todos, né? Vamos ser conscientes, vamos respeitar, né? Vamos ouvir a ciência, o que a ciência nos fala sobre os vírus, sobre as pandemias, né? Não é a primeira pandemia que aparece, então é comprovado, né? A ciência nos fala o que é eficaz nesse momento. E nesse momento, o eficaz é nós ficarmos longe, nós ficarmos isolados, né? E não é legal, mas é super necessário. Então, gente, vamos respeitar, né? Juntos, com toda certeza, nós somos mais fortes e vamos vencer tudo isso. Eu tô morrendo de saudade de todos vocês e não vejo a hora, né, de nós retornarmos também. Então, é isso aí. Desejo para vocês tudo de bom, muita paz no coração, muito amor, né, e muita saúde, que é o que mais importa, né? E logo, logo nós estaremos juntos novamente. Um beijão para vocês e até a próxima!